Boa noite. Vamos dar início à nossa aula. Hoje, mais uma vez, vamos resolver uma lista de exercícios dos conteúdos estudados aí ao longo desses meses. Né? Vamos lá. Qualquer dúvida, ao final da questão, vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá, gente. A primeira questão, eu estava comentando aqui em off, é uma questão que envolve área. Né? Fala o seguinte: uma escola tem um terreno vazio no formato retangular, cujo perímetro é 40 metros, onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo de área possível. Após a análise realizada por um engenheiro, este concluiu que, para atingir o máximo de área do terreno, com uma única construção, a obra ideal seria. E aí ele tem um banheiro de 8 metros quadrados, uma sala de aula de 16 metros quadrados, e assim vai. Bom, isso aqui é irrelevante, né? A questão toda aqui é a área. Bom, então, a questão fala que o terreno é um terreno retangular, tá certo? E o perímetro é 40 metros. Então, se eu supor um retângulo qualquer, eu posso supor que ele tenha, vamos dizer assim, então, vamos supor que ele tenha um comprimento X. Então, aqui vai ser X, lá em cima é X, né? E os outros dois lados também serão iguais. Eu vou fazer o seguinte: eu posso chamar de Y e Y. Ok? Então, você tem que o perímetro desse retângulo é igual a 2x mais 2y. Isso vai ser igual a 40. Dividindo tudo por 2, nós temos x mais y igual a 20. Ok? Outra coisa que nós sabemos é que a área de um retângulo, né? A área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, a base aqui é x, a altura é y. Então, você teria xy. Bom, eu tenho duas variáveis, só que eu tenho uma relação também entre essas variáveis. X mais y é 20. Então, eu posso dizer, dessa relação aqui, isolando y, eu posso dizer que y é igual a 20 menos x. Substituindo y na área, eu tenho que a área vai ser igual a x que multiplica 20 menos x. Fazendo aqui a distributiva, a gente vai ter que a área é igual a 20x menos x ao quadrado. Que é uma função do segundo grau, não é isso? E que nós vimos. Quando é que uma função do segundo grau tem máximo?
quando a concavidade é voltada para baixo. Se você observar, eu arrumando essa equação, né, eu posso arrumá-la de forma que eu tenho que a área é igual a menos x ao quadrado mais 20x. Então, o máximo dessa área é o y do vértice, né? Nós vimos que o x do vértice de uma função quadrática é dado por menos b sobre 2a. Então, nós temos aqui na nossa função o a vale menos 1 e o b vale 20. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 20, que é o b, dividido por 2 vezes menos 1. Então, eu tenho menos 20 dividido por menos 2 é igual a 10. Achamos o x do vértice, o máximo é o y do vértice. Então, basta calcular o valor da área para x igual a 10, que seria o y do vértice, o máximo. O máximo da área. O y do vértice vai ser o f do x do vértice. Então, basta substituir na função x por 10. Então, eu vou ter 20 vezes 10 menos 10 ao quadrado. Então, o y do vértice, 20 vezes 10, 200, 10 ao quadrado, 100, 200 menos 100 vai dar 100. Então, você chega aí na conclusão de que a área máxima desse retângulo tem que ser 100 metros quadrados. E a única opção que apresenta uma área de 100 metros quadrados é a letra D, né? Um pátio com 100 metros quadrados. Muito bem. Só que eu falei para vocês que a gente poderia resolver essa questão se a gente soubesse um detalhe básico. Que detalhe básico é esse? Todo retângulo de perímetro único, né? Todos os retângulos que possuem o mesmo perímetro, aquele que vai ter a maior área é sempre o quadrado. Então, você tem, vamos lá, 40 centímetros de perímetro. Aquele perímetro que vai te dar, né, aquele retângulo, né, todos eles têm o mesmo perímetro, 40. O retângulo que vai te dar a maior área é sempre o quadrado. Sempre é o quadrado. Então, quando você lê a questão e ele fala que o perímetro é 40, automaticamente eu já vou saber que o lado vai ser 10. Que você vai ter 10, 10, 10 e 10, perímetro 40. Então, é um quadrado de lado 10, a área de um quadrado de lado 10, 10 vezes 10, 100, acabou, matou a questão. Então, você tem que guardar essa informação é válida. Sempre que ele se tratar de um retângulo, né, com um perímetro definido, o maior retângulo com perímetro definido é sempre o quadrado. Tá certo? É aquela figura que vai te dar a maior área, né? É sempre o quadrado. Então, a partir disso, você mataria a questão sem precisar fazer nenhum desses cálculos aqui que eu desenvolvi. Você tem o seguinte, vou colocar aqui uma observação.
o maior, assim, a maior área para um retângulo de perímetro P, chamar assim de perímetro P, será um quadrado de lado L igual a P sobre 4. Então é isso, gente. Se você pegar uma questão que ele fala, pode contar a história que for. Aí ele diz qual é a maior área para um terreno retangular, sabendo-se que o perímetro desse retângulo é igual a 100, por exemplo. Se o perímetro é 100, então você vai ter um quadrado, a maior área vai ser um quadrado de lado 100 dividido por 4, vai dar 25. Então aí você teria um quadrado de lado 25, 25 ao quadrado, 625. Então seria um terreno de 625 metros quadrados, sem precisar fazer nenhum tipo de cálculo. Toda vez que ele falar que ele quer a área máxima de um retângulo e ele te dá o perímetro, a área será máxima quando esse retângulo for um quadrado. Basta pegar o perímetro, dividir por 4 e calcular a área desse quadrado de lado P sobre 4. Tá legal? Tudo bem, gente? Fica a dica aí para qualquer questão que envolva esse tipo de assunto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não. Então, vamos dar sequência. A questão 2. Questão 2. Uma fábrica de papel higiênico produz embalagens com 4 rolos de 30 metros cada, cujo preço para o consumidor é de R$ 3,60. Uma nova embalagem com 10 rolos de 50 metros cada, de mesma largura, será lançada no mercado. O preço do produto na nova embalagem